fala também de Dorival Júnior na primeira rodada de conversas com o São Paulo, um pedido especial, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para falar sobre o São Paulo, quero te ajudar a entender por que o Tricolor tem cravado que Luiz Ubeldia fica no clube pelo menos até o próximo domingo, data do confronto entre São Paulo e Santos no Morumbi. Confesso que eu fiquei surpreso com a entrevista do Carlos Belmonte, o diretor de futebol do São Paulo, antes do jogo contra o Cruzeiro, cravando que o Zubeldia estaria no ônibus que levaria o time para o confronto contra o Santos em uma semana. Como é que ele poderia prever o desempenho e resultado contra o Cruzeiro, no Morumbi, e depois contra o Botafogo no meio da semana? Mas, conversando com uma pessoa aqui e outra ali, consegui entender essa história. Houve já um primeiro contato do São Paulo com o Dorival Júnior, que é a única unanimidade dentro do Tricolor. E o que o São Paulo ouviu é que o Dorival prometeu à família que não voltaria a trabalhar antes da Páscoa. Ele vai usar esses dias para estar um pouco mais perto da esposa, dos filhos, enfim. A passagem pela seleção brasileira gerou muito desgaste e também preocupações. Então, ele tirou esse período curto para descansar com a família. E a Páscoa, você sabe, acontece no próximo domingo, ou seja, o Dorival vai estar aberto para conversar sobre o retorno ao futebol brasileiro a partir da próxima segunda-feira. Não é essa a próxima. Dessa maneira, o São Paulo estabeleceu como prazo e garantia ao Zubeldia de que ele fica pelo menos até o confronto contra o Santos, marcado para o Morumbi. Importante destacar que Dorival, demitido pela CBF, tem direito a R$1 milhão por mês da entidade até a próxima Copa do Mundo. E esse bônus não deixa de existir ainda que ele se empregue em outro clube. Essa grana faz parte da rescisão do contrato que estava estabelecida no vínculo entre as partes. Dorival ganhava R$2 milhões por mês da seleção e havia a previsão de que em caso de demissão ele receberia metade desse dinheiro até a realização da Copa do Mundo. Dessa maneira, fica até menos complexo convencer o Dorival a voltar para o futebol brasileiro. Ganhava R$2 milhões por mês na seleção, vai ter direito a R$1 milhão por mês. É impossível imaginar que ele volte ao Morumbi para ganhar menos do que na sua primeira passagem, quando tinha direito a R$1.200.000 mensais. Na teoria, São Paulo vai precisar desembolsar algo parecido. Isso, é claro, se o Zubeldia não conseguir bons resultados contra o Botafogo no Rio de Janeiro na quarta e contra o Santos no domingo. Se depender da galera, o torcedor do São Paulo já decidiu pela dispensa do técnico argentino. Gostaria de saber a sua opinião. Use o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Boa noite, Nicola. O Miller falou que o Fernando Diniz já é o novo treinador do São Paulo. É verdade, obrigado. Ubá, Minas Gerais, te mando um grande abraço. Garage, o Diniz estava escolhido, estava definido como técnico do São Paulo. Contei para vocês, né? Sobre uma reunião que aconteceu, foi um almoço entre o presidente Júlio Casares e o empresário dele, o Juliano Bertolucci. E na oportunidade, o Casares falou da vontade de ter o Diniz e o Bertolucci respondeu que sim, olha, a gente topa. O Diniz quer voltar para o São Paulo, é um clube que ele toparia, adoraria voltar. Mas aí a repercussão foi tão ruim, mas tão ruim entre torcedores do São Paulo, que o São Paulo acabou desistindo dessa história e hoje tem como foco principal o Dorival Júnior. Prometo trazer uma informação importante sobre o Dorival, tá bom? Tá perguntando o que falta para o São Paulo mandar o Zubeldia embora. Estão esperando perder os pontos e não dar mais para correr atrás. Alagoinhas na Bahia. Gustavo, eu tenho uma resposta importante sobre o tema. Deixa só a galera ir chegando e quando a gente bater 2.000 pessoas em todas as plataformas, prometo que eu já trago essa resposta e a gente encaminha essa história. Prometo que vai ser importante esse assunto, tá? Boa noite, Nicola. Será que com o Caixinha não pode ser... Será que o Caixinha não pode ser uma sombra para treinador no São Paulo? Também mais uma pergunta sobre a diretoria. Sabe se a diretoria está fazendo com o treinador para impedir a demissão? Severino, o Zubeldia está tentando salvar o emprego dele. Ele estava muito convicto de que não deveria usar base, e você está percebendo que o Ferreira virou titular, que o Alves tem entrado em todo o jogo, até o Rian Francisco ganhou alguns minutos no empate contra o Cruzeiro. Ele percebeu que ou ele usava a base ou ele caía a qualquer momento. Então, além dos resultados, ele precisava usar a base. Ele está usando a base e agora depende dos resultados. Essa é a grande questão. O Zubeldia está tentando se moldar, mas aqui que vem a parte importante. Quando você contrata alguém que não tem a filosofia que o clube precisa, esse processo certamente vai estar prejudicado. Porque o certo mesmo era que o Zubeldia lançasse esses garotos no Campeonato Paulista,
cujo nível de enfrentamento é menor, é mais fácil. Aí você vai dando minutos para esses caras, eles chegam no brasileiro maiores, mais confiantes, não lançando esses caras no meio do Campeonato Brasileiro, né? Deixa eu pegar mais participações dos amiguinhos e amiguinhas. O Luiz Ferreira, boa noite, Nicola. Tem alguma possibilidade de um técnico português no São Paulo? Luiz, hoje um plano A, B e C é de Dorival Júnior, tá? Ele é a única unanimidade dentro do tricolor. Boa noite. Caso o Zubeldia caia, o novo treinador será pressionado a utilizar a base, até mesmo porque o acordo com o Grego para a base é para que se venda atletas. O Rodrigo, é assim, ó, o Zubeldia caiu. A condição sine qua non para você contratar um técnico, a prioridade é primordial que esse técnico tenha capacidade e goste de trabalhar com base. Por isso que o Tite não pode nem ser cogitado no São Paulo. O Tite é um cara com muita dificuldade em lidar com atleta de base. O Tite quer os caras de confiança, os veteranos. O Tite é o cara que passou pelo Corinthians e abriu mão do Marquinhos, que depois virou um dos maiores zagueiros do futebol em todos os tempos. Ou do futebol atual, vai, só para talvez não exagerar. O Dorival é um cara que trabalha a base, que gosta de utilizar a base. Foi ele, por exemplo, quem lançou o Antony lá atrás. E o São Paulo, para que o São Paulo volte a viver dias de protagonismo, esse projeto com o Marinakis é a prioridade total, é o que pode fazer com que o São Paulo volte a brigar na parte de cima da tabela com mais frequência. O Thiago Mendes realmente já tem um acerto com o São Paulo para o meio do ano. Há um acerto verbal, não há nada assinado, embora já possa existir essa oportunidade. Desde 1º de janeiro, São Paulo e Thiago Mendes podem assinar um pré-contrato. Pelo menos as pessoas do São Paulo não confirmam a assinatura do pré-contrato. Talvez fosse, talvez até desse para admitir, mas até agora não houve essa confirmação oficial que há um acordo verbal em relação às condições, tá? É verdade que o Dorival só aceita conversar a partir de segunda-feira, porque a diretoria não manda o treinador embora e põe um interino até domingo. Severino, vamos lá, já batemos mais de 2.000 pessoas somando todas as plataformas, então acho que dá para a gente comentar sobre o caso, até é importante. E eu conversei hoje com uma pessoa muito próxima ao Dorival Júnior, pessoa que estava meio ressentida, não estava querendo conversar e falar muito sobre o tema, né? Aí eu perguntei, por exemplo, sobre o Santos, né? Por que o Dorival não aceitou o Santos, enfim. Aí a resposta foi isso, aí é com o Dorival mesmo, né? Não dá pra gente entrar na cabeça do Dorival, foi uma decisão do Dorival. Mas hoje ele quer dar um tempo, até pelo que houve com a saída dele da seleção, não era nada esperado. E a pessoa completa lembrando que o Dorival pega a seleção no 8º lugar e leva para o 4º lugar com a mesma pontuação do 3º, e que estava tudo dentro dos conformes, como tinha sido combinado para classificar a seleção de qualquer forma para a Copa do Mundo, e é isso que vai acontecer. Então, a versão oficial de pessoas próximas ao Dorival é de que ele quer descansar alguns dias com a família. Dentro do São Paulo, o que eu ouvi é que o Dorival pediu até a Páscoa para ficar com a família, tá? É Páscoa nesse domingo. De fato, como essa pessoa do staff do Dorival relata, há um desgaste, essa saída chata, né? De demissão da CBF, enfim, até para poder curtir um pouco a família, o Dorival pediu esses dias de descanso. E a partir da próxima segunda-feira ele aceita começar a conversar com times que não têm um técnico. Ele não vai negociar com o São Paulo, segundo o Dorival, enquanto o São Paulo tiver técnico. Então, assim, por que o São Paulo foi tão taxativo ao garantir o Zubeldia até o jogo contra o Santos? Porque ele sabe que o Dorival nem vai aceitar conversar e abrir negociações antes do período de Páscoa para curtir um pouco em família, tá? Quero falar agora sobre o São Paulo. O Zubeldia será demitido e Rafinha pode virar o técnico interino. Tem também quem diga que Dorival Júnior pediu 3 milhões de reais por mês para dirigir o São Paulo. Bora fazer um grande resumo de tudo que está rolando no tricolor. São Paulo empatou com o Cruzeiro, mais um tropeço no Campeonato Brasileiro, segundo empate em casa de forma consecutiva do Zubeldia, havia empatado em 2-2 com a Alianza Lima, agora em 1-1 com o Cruzeiro. Há muita pressão pela demissão do técnico argentino. O que eu consegui escutar de 2 fontes diferentes, além do próprio Júlio Casares, é de que o técnico continua. O Zubeldia fica pelo menos até domingo. São Paulo tem uma semana complicadinha com o jogo contra o Botafogo, fora de casa na quarta-feira, e recebe o Santos no domingo no Morumbis.
O São Paulo só é capaz de garantir a permanência do Zubeldia até esse confronto contra o Peixe. Sobre Rafinha, ex-jogador do São Paulo, dispensado recentemente no Curitiba. Especular foi o Sombra quem trouxe essa informação de que o nome do Rafinha vinha sendo debatido. Conversei com uma pessoa muito próxima ao Júlio Casares e a pessoa assegurou que o Rafinha nunca esteve entre os nomes discutidos. Sobre Dorival Júnior e essa possibilidade de o ex-técnico da seleção estar pedindo 3 milhões de reais por mês. Essa mesma pessoa do São Paulo me assegurou que a informação não confere, que enquanto técnico do São Paulo, o Dorival ganhava 1.200.000 e que enquanto técnico da seleção ele ganhava 2 milhões de reais. Qual seria a lógica de o Dorival pedir 3 milhões de reais agora, depois de ser demitido pela seleção, onde não foi bem? Com uma observação importante, Dorival tem direito a 1 milhão de reais por mês de indenização da CBF até a metade do ano que vem. Então, se ele pedisse 3 milhões para o São Paulo, significaria dizer que ele queria ganhar 4 milhões de reais mensais, um garantido da CBF, além de 3 do Tricolor. Sigo com a minha informação de que o São Paulo já fez chegar aos ouvidos do Dorival a intenção de contratá-lo. O Dorival pediu alguns dias de descanso e disse que conversa com o Tricolor se de fato o Zubeldia for demitido. Vou mandar para essa outra pessoa aqui, até porque a primeira ainda nem visualizou a mensagem. Boa noite. Alguma chance de o Zubeldia cair? Mandei, tá? Quais as novidades na Barra Funda? Zubeldia fica ou sai? Um abraço para o Fabrício Romano do Brasil. Obrigado para Popcorn pelo moral. Cara, eu não gostei do São Paulo de novo. A impressão que eu tenho é de que o Zubeldia tem colocado os moleques da base, porque sabe que tá com a corda no pescoço, não por convicção, mas porque já percebeu que ou ele coloca ou ele tá fora mesmo. Hoje, por exemplo, o Rian Francisco entrou, entrou na reta final do jogo. O Alves já havia entrado no intervalo e o Ferreira foi mais uma vez titular. Só uma curiosidade, aí não sei se vocês vão concordar, mas o Zubeldia justifica as poucas oportunidades para o Rian Francisco ao fato dele ser muito franzino e só saber fazer gol segundo o Zubeldia. Não é um cara que sabe se movimentar para dar opções, enfim. Essa é uma variação do Zubeldia, tá? Vocês concordem ou não. Mas hoje eu senti que o jogo ficou muito grande pro Rian Francisco. E quando eu falo muito grande, do aspecto físico, né? Senti que ele teve dificuldade para fazer pivô, para jogar de costas pro gol. Esse certamente vai ser um problema. Ele vai precisar, talvez, até mudar seu estilo de jogo, porque o contato físico dificilmente vai fazer dele um cara que prevaleça contra os adversários. O Kleber Júnior, o Zubeldia tem que sair urgente. Severino Costa, Nicola. Cuca de Farofa garantiu o treinador do São Paulo até domingo. Será que segura? Porque esse time não tá jogando nada. Só para explicar a frase do Severino, antes do jogo, em uma entrevista à ESPN, o Carlos Belmonte afirmou que não manda o Zubeldia embora de jeito nenhum até o confronto contra o Santos. Que ele cravou, ele falou assim: eu cravo para vocês que o Zubeldia desembarca no ônibus que chega com o time no próximo domingo no Morumbi. É estranho quando você dá uma data, né? Ó, esse cara tá valendo até essa data. Na teoria você tem a convicção, você não tem, mas tem essa especificidade, né? Se o Zubeldia cair, o Belmonte vai passar mó carão, porque o Zubeldia cravou, o Belmonte cravou que o Zubeldia ficaria. O jogo contra o Botafogo no meio de semana vai ser complicado. Deixa eu ver se alguém me respondeu aqui. Ainda não, tá? O Edmar Antônio quer saber se o Zubeldia caiu hoje. Ricardo Rodrigues pergunta se o Zubeldia já caiu. Não, ainda não caiu, tá? Ele nem participou do jogo hoje, né? Tava suspenso, foi o Cubejas que o substituiu. Cubejas que tem só uma vitória como técnico do São Paulo sem o Zubeldia. Uma vitória contra o Bahia, eram 3 empates, agora 4 empates e 3 derrotas. Aproveitamento bem ruim. Luiz Ferreira também perguntando sobre o Zubeldia. Estou atrás dessa resposta, tá? Assim que tiver alguma confirmação, prometo já trazer. Vou mandar uma mensagem para mais uma pessoa, que aí a gente já consegue aumentar o nosso lastro. Daniel Lopes pergunta o seguinte: Nicola, com seu faro de jornalista esportivo, qual é a chance de o presidente Casares convocar a coletiva de imprensa trazendo novidades no São Paulo amanhã? Daniel, eu acho que valeria a pena talvez a gente esperar, mas eu tô achando... Deixa eu mandar para uma terceira pessoa. Vamos tentar aumentar. Boa noite. Tá por aí? E eu acho até que pela forma enfática, como...
Acabou de chegar. Primeira resposta. Mandei mensagem para uma pessoa bem próxima do presidente Júlio Casares. Não é o Júlio, tá? Mas vou mandar pro Júlio também. Mandei uma mensagem para uma pessoa bem próxima do Júlio. Perguntei alguma chance de o Zubeldia cair. A pessoa respondeu, acredito que não. Vou mandar pro Júlio também. Vamos mandar pro Júlio. Júlio, boa noite. Tudo em ordem por aí? Passando para saber se existe alguma chance de o Zubeldia cair hoje. Vamos especificar hoje, né? Que aí amanhã é outra coisa. Tô atrás aqui, tá, Daniel? A primeira pessoa próxima ao Júlio a me responder disse que não acredita na demissão do Zubeldia hoje. Eu ia acrescentar em cima disso, eu fico com a impressão de que, como não perdeu, e como o Belmonte foi muito enfático em cravar que ele não cai até o jogo contra o Santos, eu imagino que os caras vão postergar. Mas sigo atrás para buscar essa informação para vocês, tá bom? Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente está falando realmente do maior clube do mundo. E se você já sabe quem é, deixa aqui deixando seu like, inscreva-se nesse canal, ativa também o sininho de notificação, que é muito importante a sua participação, né? A gente tá falando de São Paulo, então já chega deixando essa moral pra gente. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Nos siga pra mais, até o próximo vídeo. Vamos pra cima. Vamos que vamos.